Bom, vamos lá. Ontem, na Summer Game Fest, no dia 6 de junho de 2025, mais conhecida como ontem, a Capcom anunciou com imagens, né, e até data de lançamento, o aguardado por muita gente aí em 2025, que vai ser lançado em 2026, novo jogo da franquia Resident Evil, que foi chamado, né, está sendo chamado pela própria Capcom de Resident Evil Wrecking. Mas a gente vê no trailer ali que tem um 9 que aparece, tá um E9, né? Então todo mundo sabe que é um Resident Evil 9, né? Assim como o Village também, quando foi lançado, né? Ele apareceu como Village, né? Resident Evil Village. Mas todo mundo sabe que, na real, na cronologia ou na ordem ali da franquia, ele é o Resident Evil 8, né? E eu já vi o trailer, não é uma reação espontânea de primeira vez vendo. Eu assisti ontem, logo após terminou o evento. Eu vi uma vez só, justamente porque eu queria assistir a primeira vez para eu ver o trailer, né? Eu tava ansioso para ver o trailer. Eu não tava assistindo ao vivo porque eu trabalho. Então, no momento em que tava acontecendo um evento, eu não conseguia, né? Eu não consegui gravar, eu não consegui fazer live sobre isso, mas eu assisti logo após o término ali e eu queria ver rápido, mas eu não fiquei assistindo depois várias vezes, né? Eu assisti uma vez só, justamente para eu poder ter esse momento aqui de assistir junto com vocês, né? E também fazer uma espécie de análise em tempo real, vamos dizer assim, dar uma pausada aqui, olhar, ver o que eu entendo daquele frame, daquela tela, né? E também, depois que acabar, eu tentar pensar nas minhas teorias, né? No que eu acho que pode vir a acontecer nesse game, né? Como que ele se encaixa no decorrer, vamos dizer, aí, da franquia, né? Levando em consideração que o último jogo que a gente teve é um remake, né? Que é o do Resident Evil 4. E na ordem, né, de jogos novos, o último foi o Resident Evil Village, né? Então, tentar imaginar como que esse jogo aqui vai se encaixar nessa cronologia, né? É um desafio. Mas vamos lá, deixa eu tirar essa música aqui, musiquinha de fundo, que tá até bonitinha, mas eu vou tirar. E vou dar play, e vou ir assistindo e falando ao mesmo tempo, beleza? Bora lá! Alto. Bom, aqui a gente já tem a nossa primeiro grande momento do trailer, vamos dizer assim, né? E já é algo que a gente já começa a acender assim a aguçar os nossos sentidos, né? Por quê? Primeiro porque a Capcom ela fez um jogo, né? Ela fez uma jogada, né? Que foi falar sobre o Resident Evil no meio do evento e deixar o trailer para ser a última coisa do evento, né? Bom, o Resident Evil ser o último anúncio de um evento como o Summer Game Fest não é nada de especial, porque o Resident Evil é uma das maiores franquias que existe, né? Então, se você vai lançar um jogo desse num evento e tal, e você não tem outras grandes IPs, né? Outras grandes marcas, outras grandes produções para poder anunciar, você guarda mesmo, né? Mas essa foi uma jogada. E por que já começa de um jeito, numa pegada diferente, né? É um ambiente, né? É um ambiente muito policial, né? Um ambiente muito corporativo. E normalmente, quando a gente tem trailer de Resident Evil, né? Pensa nos últimos trailers de Resident Evil aí que a gente teve, né? Vamos pegar lá desde o Resident Evil 2 Remake. Aí você pode falar do Resident Evil 7, que foi um pouco antes, o Resident Evil Village, o Resident Evil 4. Todos esses jogos, eles tiveram o início do trailer já no terror, né? Já naquela pegada ali da noite, né? Com a chuva, dependendo do se o ambiente for aberto, lá, uma tempestade, chuva caindo. Se for uma região de mata, de floresta, você já ouve uns barulhos dos corvos, uns pássaros e tal. Como por exemplo, o Resident Evil 2, né? E o Resident Evil 7, né? São ambientes internos de casas, né, e tal. Então já é aquele corredor escuro, dando os raios assim, entrando pela janela. Enfim,
Qual que é a questão, né? A questão é que, no geral, o trailer de Resident Evil, ele sempre começa com aquele tom, né? Aquele tom, aquela música que começa assim, aquela escuridão, né? E uns barulhos, né? Uns vidros quebrando, uns negócios assim, uns relâmpagos e tal. Esse trailer, quando começou, quando eu vi, né? Quando começou eu assistir depois, eu já comecei a achar estranho, sabe? Eu já estava assistindo o trailer que eu sabia que era do Resident Evil 9, então eu não tava ao vivo, igual as pessoas que que se assustaram e tal. Então, quando começou o trailer, eu olhei e falei, peraí, será que a Capcom tá querendo fazer algum jogo com a gente, né? Alguma pegadinha? Porque já começa o trailer num ambiente mega corporativo, com tudo limpo, né? Tudo claro, pessoas de terno ali, né? Ninguém tá se transformando, não tem ninguém vomitando sangue, nada disso. Já é a primeira questão que a gente fica aqui na cabeça, né? Será que esse jogo ele vai se aproximar um pouco mais de algo que nos assusta um pouco, que seria o Resident Evil 6, por exemplo, que ele tem esse início, né, essa pegada corporativa e tal, policial pra caramba, e menos dos clássicos, né, daquele terror clássico? Eu acho que não. Eu acho que isso aqui é só um trailer mesmo e coincidiu de começar desse jeito porque a história que eles estão querendo contar, né, parte do pressuposto de uma protagonista ou uma semi-protagonista, não sei, uma co-protagonista que nessa altura da vida dela trabalha no FBI, né? Mas vamos seguir aqui para ver o restante. Se você olha esse trailer, né, e não tem conhecimento nenhum sobre rumores ou sobre expectativas, né? Se você tá assistindo um evento e não tem nenhum tipo de expectativa nem nada, cara, eu tenho certeza que você não vai nem cogitar a hipótese de que isso aqui é Resident Evil. Tá? Você vai falar qualquer outra coisa. Você vai falar, sei lá, Richman, você vai falar, sei lá, um Metal Gear novo que vai começar com uma espionagem ali no FBI, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Mas muito provavelmente você não vai pensar que isso aqui é Resident Evil. Né? Eu tô falando da pessoa que não tava com expectativa nenhuma e que não imaginava que poderia sair um trailer do Resident Evil ontem, tá? Quando eu assisti esse trailer, quando ele começou ali e foi até. Ó, vou até a parte. Tá, eu vou falar disso aqui e depois eu volto no que eu ia falar. A gente tem logo no início, né, uma cena, né, uma imagem de uma mulher que está fazendo como se fosse uma pesquisa, ou então ela está fazendo um preenchimento de um relatório, alguma coisa assim, porque ela claramente aqui, como vocês podem ver aqui em cima, né, é um computador oficial do FBI, né? Então ela está fazendo ali um preenchimento de um relatório sobre vítimas, corpos, né, de pessoas mortas, né, que foram encontradas. E aí fala, em alguns lugares aqui, fala sobre uma patologia, né? Essas pessoas estavam doentes. As imagens são bastante sugestivas, né? Pessoas ali com mutações, com o corpo ali meio dilacerado, né? Meio que apodrecendo, talvez, já dando ali um toque para a galera que tá assistindo o trailer, que isso aqui se trata de pessoas que morreram, né? E tudo mais. O trailer tá sem som? Não, então, ô Roger, eu diminuí um pouco o trailer, o som, eu vou aumentar um pouco, mas eu não quero que ele fique muito alto, sabe? Até por conta de questões de direitos autorais também e tal, vamos ver. Então, aí ele fala sobre essas 4 vítimas, né? Ele fala sobre 4 vítimas especificamente. E você pode, pelas imagens, aí fazendo algum tipo de leitura, né? Aqui, por exemplo, essa imagem do meio aqui, que a gente tem esse cara com essa roupa, cara, é impossível você olhar para essa imagem e você não relacionar esse cara com o Ethan. Inclusive, eu acho que esse cara é o Ethan, tá? Eu acho que essa imagem é do Ethan. Eu acho que essa imagem aqui, ela tá bastante relacionada com a primeira, tá vendo? Que é uma região ali que tem umas árvores e tem uns caras ali, uns rapazes ali, uns caras com umas roupas anti-radiação, né? E eu acredito que essa área aqui pode ser, né? Tem potencial para ser a região ali no final do Resident Evil Village, tá? Que é onde o Ethan luta com a Dimitrescu, não, a mãe Miranda, né? A Miranda. E depois, logo depois, ele entrega a Rose pro Chris.
e aí ele explode o Mega Miseto, né? Essa imagem parece muito com a imagem do Ethan, assim, depois daquilo, sabe? Eu não sei se essa imagem aqui, a terceira, tem a ver com a mesma pessoa, talvez não, porque a roupa tá parecendo diferente, mas eu chutaria que tem muito potencial para esse cara ser o Ethan, tá? Para essa pessoa do meio aqui ser o Ethan, ok? O que eu ia dizer é sobre o visual, né, do trailer. Eu não identifiquei de cara que isso aqui seria a Unreal Engine, né, que é a engine da Capcom. Eu não identifiquei de cara, não mesmo. E foi passando o trailer e foram aparecendo algumas cenas, eu fiquei um pouco... eu já sabia que era Resident Evil, então eu fiquei assim, pô, não tá parecendo tanto a Unreal Engine assim. Talvez essa vai ser uma nova versão da Unreal Engine, né? Porque a gente tinha ouvido falar depois do Resident Evil 4 Remake que a Capcom ela ia atualizar a engine para fazer os novos jogos, né? Os novos jogos da franquia ordenada, né? Depois do 8, 9 e tal. Iria ser feita na própria Unreal Engine, mas numa versão mais nova. Pode ser por isso que eu tenha ficado um pouco desconfiado, não desconfiado, né? Não ter reconhecido tão de cara a Unreal Engine. Mas, no momento em que aparece o cabelo da personagem, já dá para ter uma ideia muito boa que é a Unreal Engine. Essa parte, por exemplo, é muito Unreal Engine, isso aqui. Lembra bastante o cabelo da filha do Ethan, né? A Rose, né? Do Village. Lembra bastante o cabelo dela, né? Até que não parece, mas o cabelo parece. Outro detalhe, né? É o personagem, né? A gente tem a inserção de um outro personagem inédito na franquia até agora, né? Que é esse cara, que a gente pode considerar que ele é um chefe aqui, ele é um chefe de departamento, ele é ele tem alguma patente de superior aqui dentro do FBI, né? Porque esse cara, até onde eu sei até agora, ele é um personagem inédito. Eu não reconheci ele, não tenho a menor ideia de quem pode ser esse cara. Bom, eu escolhi passar com a legenda justamente para a gente poder fazer algumas observações aqui, né? Por que eu escolhi a legenda, né? Justamente para a gente poder ver o que está escrito, né? Eu poder ver o que está escrito e a gente poder teorizar, né? Já começa a primeira grande novidade aqui, vamos dizer assim. Eu tentei olhar essa imagem, tá? Para ver se eu via alguma coisa, ver se eu identificava o rosto que está aqui do lado, esse mapa e tudo mais. Eu realmente não consegui, sabe? Identificar muita coisa. Essa é uma imagem realmente que eu acho que ela só está aqui representando o lugar que essa moça trabalha e tudo mais. Bom, a gente tem a apresentação de mais uma personagem inédita, né? Que é a Grace Ashcroft, que é essa moça. E bom, quem jogou Resident Evil alguma vez na vida aí, ou conhece um pouco da franquia, né, ou é fã, vamos dizer assim, sabe que esse sobrenome é um sobrenome famoso, né, o sobrenome Ashcroft. A gente vai ter um pouco mais sobre isso, essa revelação mais pra frente, então eu não vou falar agora, eu vou falar assim que esse cara revelar, eu falo um pouco mais e depois a gente continua o trailer, beleza? Beleza. Bom, aqui já dá pra pegar essa parte principal que eu falei da personagem, né? Bom, o nome dela é Grace Ashcroft. A gente viu ali que o superior dela solicita que ela participe de uma
né, que ela assuma, né, uma investigação específica onde eles encontraram mais um corpo que apresenta as mesmas patologias ao qual ela provavelmente estava pesquisando junto com a equipe, sei lá, a galera que mexe com essa parte, né, de identificar doenças e tudo mais, corpos mortos por aí, né, e tal. E fala que precisa dar as habilidades dela, né, uma analista técnica boa para poder identificar, para poder investigar esse caso também. E esse corpo foi encontrado naquele hotel, o Wreckwood, né, Wreckwood, que ele fala ali, e aí ele solta a maior revelação do trailer, que é o local onde a mãe dessa moça foi morta, e chama ela de Alicia, né? E a gente sabe que pelo nome dela, Grace Ashcroft, a mãe dela é a Alyssa Ashcroft, que é uma das protagonistas do Resident Evil Outbreak File 1 e File 2, né? Ela tá nos dois jogos. E nos dois jogos ela é personagem jogável. Ela tem uma maior exploração do seu passado, de quem ela é, né, uma parte mais conta a sua história no Resident Evil Outbreak File 2, mas ela também tem participação no 1, sendo uma coadjuvante bem pequena, e no 2 ela já tem bastante participação. Inclusive, muita coisa da Alyssa Ashcroft tem a ver com coisas que... Não o que ela fez, tá? Mas tem envolvimento dela no Resident Evil 7, né, que é o do Ethan lá na Louisiana, na casa na região lá da família Baker, e também do Resident Evil Village. Mas beleza, vamos voltar um pouquinho para Alyssa Ashcroft, né? A Alyssa Ashcroft, ela é uma jornalista investigativa que a gente controla lá no Resident Evil Outbreak File 2 com mais tempo, né? Eu não... Tem muito tempo que eu zerei o Resident Evil Outbreak File 2, mas é um jogo que eu gosto muito e eu lembro bastante do jogo, assim, até... Apesar de que ele tem muitas vertentes, né? É um jogo muito diferente do que a gente está acostumado em Resident Evil, que é uma linha de narrativa principal que vai do início ao fim com o mesmo personagem, e algumas vezes você troca para um outro personagem, mas conta uma história só. O Resident Evil Outbreak, tanto 1 quanto 2, é um jogo de cenários, né? Então os personagens, eles entram num determinado cenário e eles ficam ali naquele cenário durante um bom tempo da gameplay, até que as resoluções daquele cenário aconteçam e você passa pro próximo, né? Eu não vou contar a história do Resident Evil Outbreak toda aqui. Você tem interesse, existe aí para emulador e tudo mais. E é um bom jogo, tá? Eu acho um bom Resident Evil. E por que eu acho isso aqui sensacional? Agora eu vou entrar aqui no porquê que eu acho isso aqui incrível. Né? Porque o Resident Evil Outbreak, tanto 1 quanto 2, eles, até onde eu sei, tá? Até onde eu me lembro de ter lido e ter ouvido o pessoal falar pela internet afora, ele não é considerado 100% canônico, né? Pela maioria dos fãs, pelo menos. Pela Capcom, eu não sei. Mas ele não era considerado canônico. Por quê? Porque ele não tá dentro da narrativa principal, né? Ele entra naqueles jogos que são, sei lá, Resident Evil 0, Resident Evil alguma coisa assim, sabe? Que o protagonista é uma outra pessoa completamente diferente e tudo mais, e ele não tá nem na linha... ele não tá nem na linha cronológica numerada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ele não tá nem em um dos spin-offs oficiais que tem a participação dos personagens oficiais da franquia, né? No caso, Jill, Leon, Chris e por aí vai. Esse jogo, né, o Outbreak, ele não se encaixa em nenhuma dessas duas descrições. Apesar de que ele foi desenvolvido com toda a autorização da Capcom, porque ele usa Umbrella, ele se chama Resident Evil, né, ele cita várias coisas que aconteceram em Raccoon City, ou seja, oficial ele é. Mas até o momento ele não era canônico. E esse momento aqui, que a Capcom faz o anúncio do Resident Evil 9, né, Wrecking, e coloca a Alyssa Ashcroft, né, dentro dessa história, né, ela provavelmente vai ser parte importante da narrativa desse jogo, junto com a filha dela que tá aqui. A Capcom está canonizando oficialmente o Resident Evil Outbreak 1 e 2. File 1 e 2. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Os acontecimentos daqueles jogos, a partir de agora, passam a ser canônicos. E por que eu acho isso ótimo? Para começar, porque eu acho que Resident Evil Outbreak 1 e 2, eles têm um papel muito importante na narrativa principal de Resident Evil. Né? A gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 3. O que esses jogos têm? Eles têm histórias específicas, fechadas neles mesmo ali, né? O 1 se passa lá na mansão Spencer e tudo mais.
Então ele mostra o início ali da infecção, né? Da evolução e do expansão do vírus, né? Para pessoas, para animais e tudo mais, mas numa parte específica da região de Raccoon City, que é a Mansão Spencer. O 2, ele foca ali numa região específica, que é a região do RPD, né? Que é o departamento da delegacia do departamento de polícia de Raccoon City, né? Focado ali no personagem do Leon. E ele fica basicamente naquela região, né? Ele vai para o esgoto, ele vai para algumas partes que não é necessariamente a delegacia, mas tudo está no mesmo lugar, né? Vamos dizer assim, né? Ele desce de nível, ele sobe e tal, e ele fica basicamente ali, né? Ele fica naquele local. O Resident Evil 3 se passa numa região muito parecida com o Resident Evil 2, só que ao invés de ser dentro da delegacia, é ao redor da delegacia, ou seja, é como se fosse tudo no mesmo bairro, né? Eles ficam muito concentrados ali. O Resident Evil 4 já vai lá para a Europa, né? Ele já vai para uma outra região que não tem nada a ver, mas ainda é Resident Evil, ainda é o vírus, ainda é a Umbrella, mas é muito específico naquela região. O 5, o 6, o 7, o 8, todos esses jogos, eles são muito específicos de uma determinada região e acompanham a narrativa daquele protagonista daquele jogo especificamente. Correto? Correto. Por que o Outbreak, Fire 1 e 2 são tão importantes? Porque eles contam o ao redor disso. Eles contam o que está acontecendo com um encanador que está vivendo lá na região dele, né, arrumando uma casa, um encanamento de uma casa, aí entra uma pessoa infectada e aí ali rola uma situação onde ele e as pessoas daquela casa têm que sobreviver e sair dali. Conta a história de uma repórter que estava fazendo um determinado tipo de trabalho, que não tinha nada a ver com polícia, não tinha nada a ver com Leon, Jill, Chris, Barry, quem quer que seja. Eles estavam em outro ponto da cidade e aconteceu um caso com eles ali, muito restrito deles, naquele cenário, e eles tiveram que resolver e fugir. Então, isso torna o Outbreak 1 e 2 dois jogos muito importantes, né? Para você entender. Lógico que não tem como você falar sobre a cidade inteira, sabe? Mas ele fala sobre coisas fora da narrativa principal dos jogos de Resident Evil. E por que eu acho isso mais incrível ainda? Porque isso se parece muito com o que a gente faz aqui nesse canal Aventurandos quando a gente adapta uma aventura de Resident Evil. Né? A gente teve a aventura de Resident Evil há pouco tempo atrás agora, que chamava Missão Secreta, né? Que foi ano passado, inclusive, que eu contei uma história sobre personagens que não tinham nada a ver com aqueles personagens principais do game. E eles estavam resolvendo os seus problemas ali nos lugares onde eles estavam, né? A parte do que estava acontecendo no jogo, mas era dentro do universo daquele jogo. O Resident Evil, os dois jogos, Outbreak 1 e 2, eles são quase isso. Eles são quase uma aventura de RPG adaptada dentro do universo do Resident Evil, se você parar para pensar. É uma comparação incrível isso, cara. E você canonizar isso dentro da história principal, né, da linha narrativa cronológica do Resident Evil, é brilhante. Saca? A Marvel pega e fala... A Capcom pega e fala assim... Cara, sabe aquela história que tem lá no Outbreak, onde tem um bar que tá rolando lá uma noite num bar, tem uma galera bebendo lá, e aí de repente entra um cara infectado dentro daquele bar, e aí ele morde uma outra pessoa que não viu que ela estava infectada, ela morde muito rapidamente a pessoa, e aí dentro daquele bar você tem 2 infectados, e aquelas pessoas ele tem que se virar para sobreviver, a maioria delas nem policial nem treinamento militar elas têm, muito menos armas, e elas têm que sobreviver ali para ir passar para uma outra parte da cidade onde já tem muitas pessoas na rua infectadas, tem cachorro, tem isso, tem aquilo. Enquanto isso, os policiais estão lá na mansão Spencer. Enquanto isso, o Leon tá lá dentro do departamento de polícia. Isso é que é incrível, entendeu? E o Resident Evil, o Outbreak 1 e 2, eles são... É muito necessário fazer deles canônicos por causa disso. Porque eles contam como foi para o cotidiano das pessoas comuns do dia a dia de Raccoon City lidar com essa contaminação que foi espalhando. Lógico que tem teorias ali por trás, e eu vou chegar nisso ainda, mas eu tô querendo só frisar essa parte específica de tornar o Outbreak 1 e 2 canônico, o quão incrível isso é para a franquia, sabe? E a pessoa da Marvel, da Capcom, a pessoa da Capcom que teve a ideia de fazer o Resident Evil 9 como uma canonização do Outbreak 1 e 2, e a partir da história daqueles 2 games criar a narrativa do 9, porra, essa pessoa é muito boa, é muito, muito boa mesmo. E
Eu acho que isso aqui tem muito potencial para dar muito certo, tá? Agora, falando especificamente da Alyssa Ashcroft, né? Que é a mãe da protagonista, até agora a protagonista do Resident Evil 9, né? Ela tem uma boa participação no Resident Evil Outbreak 2. Ela é uma repórter investigativa que estava investigando justamente denúncias anônimas ou denúncias XPTO com relação à produção de armas biológicas ou experiências bioquímicas, biológicas irregulares, né, não autorizadas, que poderiam gerar mutações, poderiam gerar armas biológicas e tudo mais. Ela estava fazendo esse trabalho, né? No jogo do Resident Evil Outbreak, isso fica claro quando se conta a história dela. Né, ela estava fazendo uma investigação, inclusive a Alyssa Ashcroft, ela estava fazendo uma investigação antes do Resident Evil 1 acontecer. Não sei se vocês sabem disso, é bom para as pessoas aí que às vezes não sabem disso, né? Eu sou muito fã de Resident Evil, tá, galera? Então já li muito documento oficial, já li muita wiki oficial do Resident Evil, né? Então, tipo assim, a Alyssa Ashcroft, ela estava fazendo uma pesquisa, uma investigação sobre essas denúncias, né, dessas questões biológicas, né, dessas pesquisas, meu Deus, como é que é o nome? Dessas experiências, antes dos acontecimentos do Resident Evil 1, antes do grupo da Star ser enviada para a Mansão Spencer. Ou seja, ela tem um papel muito importante no que pode ser revelado nesse jogo. Nesse jogo pode ser revelado coisas, por exemplo, como, pô, como é que tudo começou real, tá ligado? Como é que tudo começou real? Porque a gente sabe que tinha experiência, tinha lá o William Birkin, e aí o pessoal do grupo do Hank é mandado para lá para poder fazer, né, prender as pessoas que estavam envolvidas o Hank é o BCS, né? É tipo um grupo de contenção da própria Umbrella, né? Ele foi enviado para lá para poder pegar as amostras do vírus e tudo mais. Aí teve a briga com o William Birkin. Aí os resquícios que caíram ali do T-vírus no chão, junto com o sangue das pessoas que foram mortas e estavam infectadas, foram bebidas, né? Ou foram ali passadas por cima por ratos. E aí os ratos saíram, entraram para a tubulação, e a partir da tubulação infectaram a água infectou as pessoas. Enfim, a gente sabe dessa lógica, mas a conspiração política por trás disso a gente nunca soube. E pode ser que agora, a partir da personagem da Alyssa Ashcroft, a gente tenha essa resposta. E isso é interessante, porque é a Capcom falando o seguinte, gente, se vocês acham que Resident Evil vai acabar no 9, esquece. Tem muita história de Resident Evil para ser contada. E nem sempre, necessariamente, essa história vai ser contada a partir do ponto de vista dos protagonistas dos primeiros jogos. E isso é ótimo, porque Raccoon City é uma cidade gigante. Então imagina, tem muitas pessoas ali que podem estar envolvidas nisso. Entendeu? Então vamos partir para frente aqui para a gente ter mais detalhes, né? Eu vi muita gente falando assim, algumas pessoas comentando, né, aí pelo Twitter, pela internet afora, falando que será que essa personagem da Grace, ela tá infectada, né? Será que essa cena que mostra, porque o chefe dela tá falando pra ela ali, né? Tá na hora de exorcizar os fantasmas do passado e tal. Vou te mandar lá para o hotel Renwood, que foi onde a sua mãe morreu há 8 anos atrás, tudo mais, tal. Será que ela participou de alguma experiência lá? Será que ela foi infectada? Aí mostra essa cena, né? A minha opinião é que não, tá? A minha teoria é que essa cena aqui é uma cena do futuro, tá? É uma cena do que vai vir a acontecer depois que ela sair aqui do FBI para ir investigar o hotel. Ok? Eu não acho que isso aqui é flashback dela lembrando do passado. Mas no fim do trailer, eu vou fazer uma teoria minha sobre o que eu acho que pode ser a narrativa desse jogo de forma muito rápida, porque tem pouca informação, né? Não tem como pensar tanto assim. Mas aqui tem algumas informações nesse trailer que são valiosas para a gente poder identificar alguma coisa relacionada ao rumo da história desse jogo. Aqui, por exemplo, ó, que tem essas duas falas, né? Amém.
Então, essa voz aqui, falando de voz, tá, galera? Voz é um negócio muito difícil de você identificar em trailer, né? Porque os personagens não são atores de verdade. Então, por exemplo, se você ouve a voz do Robert Downey Jr. num trailer da Marvel, onde não tá aparecendo o rosto dele, tem uma voz aparecendo numa narrativa, você pode identificar que é a voz do Robert Downey Jr., tá? Alguns atores têm vozes marcantes. O game, ele tem um problema que é nem sempre o ator que faz a voz de um personagem, ele faz a voz só daquele personagem dentro do mesmo game. Porque os dubladores às vezes fazem dois personagens dentro do mesmo jogo, só que para um personagem ele dá uma entonação, para outro personagem ele dá outra. Isso é uma coisa que já aconteceu várias vezes em outros jogos. E Resident Evil isso pode acontecer também, ou pode ser a própria Capcom tentando enganar a gente sobre o que está acontecendo aqui. Mas eu, João, acredito que essa voz aqui que a gente ouviu falando, fique perto e eles estão vindo, é da Alyssa Ashcroft. E isso aqui pode ser em algum momento no passado, onde a filha dela, né, a Grace, estava junto com ela em algum lugar e elas tiveram que se esconder porque alguém estava procurando elas, alguma coisa do tipo. E aí ela fala isso: fique perto, eles estão chegando. Não tem nada a ver com isso aqui que tá rolando, tá ligado? É uma narração de um outro momento. Pode ser um flashback que a gente vai ver da Grace em algum momento do jogo. Esse personagem tá dando muito o que falar na internet. Eu vi muito pôster, vi muita postagem em Twitter, em Instagram, com essa imagem aqui, e várias pessoas teorizando que esse cara. Vamos ouvir de novo. Então, tem teoria aí, tem gente falando que esse cara pode ser o Leon por causa do cabelo, por causa da roupa, né? Que ele tá com uma jaqueta ali que pode ser do Leon, adora jaqueta, né? Então, toda vez que alguém vê um personagem num trailer de Resident Evil com uma jaqueta, todo mundo já começa a falar que é o Leon. Gente, pra mim não faz o menor sentido acreditar que esse cara é o Leon, tá? Eu tenho praticamente 100% de certeza que a Capcom não ia transformar o Leon, o Chris ou a Jill, ou a Claire também, né, que tá viva ainda, em inimigos, né, em vilões nas suas aventuras. A gente teve, né, esse boato no Resident Evil Village de que o Chris ia ser vilão, aí tem até uma cena que aparece no trailer dele com a roupa toda preta, né, bem sombrio, ele dá um monte de tiro na Mia, né, que era a esposa, era a esposa do Ita, porque o Ita morreu, que era a esposa do Ita e tudo mais, aí estourou aquela teoria de que o Chris era vilão, e no jogo a gente viu que não tinha nada a ver com isso, né, era uma coisa muito específica, né, enfim, daquele jogo. Então, eu duvido muito que esse personagem seja o Leon, pra mim não faz o menor sentido. E eu ouvi gente falando também que ele poderia ser o Spencer. Gente, Spencer é muito difícil dele ser. O Spencer, ele já era um cara velho no Resident Evil 1, né, que é quando eles vão pra casa dele, inclusive, que é a mansão Spencer. Ele era um cara doente, ele era um cara velho, ele já tava ali bem debilitado ali naquele jogo, tudo mais. E esse jogo aqui, ele deve se passar pelo menos próximo da nossa época aqui, tá? 2020, 2025, alguma coisa assim. Ele não deve se passar mais lá para trás, né? Até porque a gente tem o Resident Evil Outbreak 2, File 2, que é quando no final do jogo o pessoal joga a bomba e explode em Raccoon City, que foi lá no ano, lá nos meados ali de 1998, né? Que é mais ou menos na época em que passa o jogo 1, 2 e 3. Depois a gente tem vários saltos, né? E a gente tem o salto de uma época do passado, 8 anos no futuro, para essa época atual, onde a Grace é uma mulher adulta trabalhando no FBI. Ou seja, cara, joga por baixo aí que se passou aproximadamente 20 anos do incidente em Raccoon City, a explosão da bomba, até o que tá rolando agora. Então, assim, é muito complicado esse cara ser o Spencer. Agora, eu não descartaria algumas possibilidades. Por exemplo, o Wesker. Tem chance desse cara ser o Wesker. O Wesker morreu, todos nós sabemos disso. Mas, cara, existe tantas possibilidades desse cara ser algum tipo de Wesker. Ele pode ser um clone, ele pode ser, sei lá, qualquer coisa que relacione ao Wesker. Ele pode ser um filho do Spencer, ele pode ser um cara que tá no meio dessa história que a gente ainda vai conhecer. Só que uma coisa me chama atenção nisso aqui, que é outra coisa relacionada a trailers de Resident Evil, que é
trailers de Resident Evil até hoje nunca focaram tanto em vilões quanto esse. Ah, esse trailer tá focando em vilão. Não tá focando, não. Não tá focando. Ele não é o personagem principal. Mas, cara, ele tem um momento só dele, onde ele fala, ele tá numa cena que chama muita atenção, que ele tá num sofá de costas, ele tá mostrando muitos detalhes dele, a roupa, a mão, né? E tem ali uma... Esse aqui é uma vitrola, no caso, né? Acho que é uma vitrola esse aqui. Tem uma vitrola, uma coisa muito específica, sabe? Uma vitrola. E esse cara ganhando muito tempo de tela para poder falar, sabe, ali. Então, eu tenho a impressão de que provavelmente esse cara, ele vai ser um personagem que vai ser inserido novo e que ele vai ser muito importante para contar a história do início de tudo, com a Alicia. Igual eu falei, a Alicia, ela vai ser contado ali que ela descobriu alguma coisa muito podre, né? Alguma coisa que nem a gente sabe até hoje. E esse cara provavelmente foi o cara responsável por matar ela lá atrás, no hotel. Provavelmente foi esse cara, porque depois a gente vai ver ele na frente uma outra cena que mostra um cara com um capuz na cabeça e mostra só a boca dele, que eu acho que é esse cara. Inclusive essa parte de cima da roupa dele aqui, ó, ela pode ser o capuz dobrado para trás, né? Que ele sentou ali e o capuz é dobrado para trás. E aqui a gente tem um outro ponto especial do trailer. Tem tanta coisa especial nesse trailer que poucas pessoas percebem, assim. Igual eu falei, gente, eu sou muito fã de Resident Evil. Eu já zerei praticamente todos várias vezes, tá? Qual que é a questão diferenciada que tem aqui nessa parte desse cara? A primeira coisa é, ele tá falando aparentemente com a Grace, ou então ele tá falando sobre ela sozinho. Sabe quando você tem aqueles momentos assim que você começa a falar sobre alguma coisa e você fala sozinho? Tipo no seu quarto, na sala? Assim, pode ser isso. Mas ele está falando, aparentemente, da Grace, né? Da Grace Ashcroft. Aqui não parece ser ele falando da Alicia. Aqui eu acho que a Alicia já morreu, e isso aqui eu acho que é o tempo presente do jogo, e ele tá falando da Alicia. Ele tá falando ali, né? Eu sabia que você era a pessoa que eu estava procurando e tal. E ele fala, a especial, a escolhida. E aí você pensa assim, a Alyssa Ashcroft, né? A Grace Ashcroft, ela vai ser a primeira protagonista de um jogo de Resident Evil sendo filha de outra protagonista. Aí o pessoal fala, pô, mas teve a DLC do Resident Evil Village que você joga com a Rose e ela é filha do Ethan. Ok, mas ali era uma DLC, tava contando uma história muito específica que acontecia praticamente dentro da cabeça da Rose, né? Dentro das viagens da memória, da mente da Rose ali, entre ela e o Mega Miseto e o poder que ela tinha, né? E tudo mais, aquela coisa. Mas aqui a gente tem um outro caso específico, um outro caso muito, muito diferenciado, que é a Grace, ela é filha de uma protagonista de um outro jogo de Resident Evil do passado que esteve infectada em algum momento. Se você parar pra pensar. A Rose, ela é filha do Ethan, mas o Ethan, ele não estava infectado. Ele era um mofo. Ele era um personagem inteiro feito de mofo. E o mofo não é o T-vírus, são coisas diferentes. Óbvio que a extração ali, a forma de manipular aquilo, eu não sei, porque eu não sou cientista, mas um é vírus e o outro eu não sei se é bactéria, qual que é o nome? Eu esqueci qual que é o nome, mas enfim, o que a gente sabe? A gente sabe que no fim do Resident Evil Outbreak File 2, que é quando a gente tem cenas pós-créditos, eu lembro disso como se fosse ontem, porque eu zerei o Resident Evil Outbreak, se não me engano, ano passado, que eu tenho ele no emulador, eu gosto pra caramba daquele jogo. E eu lembro que tem uma parte no jogo que a Alyssa, ela está infectada. Ela foi infectada no jogo. E o jogo, um dos plots do jogo, né, um dos objetivos do jogo do Outbreak é você encontrar a cura. Porque tem alguns personagens que estão infectados e você precisa encontrar a cura. E aí a cura, ela é manipulada na Alyssa, no jogo. Isso é fungo. Isso mesmo, Danilo, obrigado, é fungo. O mofo é fungo. O T-vírus é vírus. A Alyssa, ela teve a cura, né? O antídoto do vírus aplicado nela. E era o G-vírus. Porque é o vírus que foi resgatado do William Burke pela equipe do Hank, no início do Resident Evil 2 ali.
né? Que é o que desencadeia tudo que acontece depois, né? Que é aquele fato que o William Birkin pega o vírus e vai fugir, o Hank chega, dá tiro nele, ele aplica, vira aquele monstro do William Birkin, aí cai G-vírus para tudo quanto é lado, os ratos se contaminam. Enfim, essa história eu acredito que vocês já sabem. Se vocês não sabem, coloquem nos comentários que um dia eu conto a história inteira do Resident Evil, da lore do Resident Evil. Mas a Grace, ela pode ser um ser, vamos dizer assim, especial para esse personagem aqui, porque na real ela é filha de uma personagem que foi infectada com o G-vírus no passado e talvez ela tenha o G-vírus dentro do corpo dela. Ela seja como se fosse sabe uma espécie de Ellie do The Last of Us? Ela tem um vírus dentro do corpo dela, mas o vírus não infectou ela, não pegou nela, mas ele ainda está ativo. E talvez esse cara quer uma amostra do G-vírus ainda intacto, né? Ainda na forma original dele, porque o resto tudo foi destruído já. Então, esse pode ser um dos plots da história. E aí eu volto naquela parte no início, onde o chefe dela fala Grace, Grace, e aí mostra ela amarrada e aí vira até ela tá de cabeça para baixo. Para mim, aquela cena ali pode ser o início do jogo, onde a Grace vai pro hotel e aí ela chega lá e é presa por esse cara. E aí naquela cena tá rolando ali um tipo de tentativa do cara extrair dela o sangue para depois tirar o vírus de dentro do sangue dela, ou talvez estudar o sangue dela para ver que raios que aconteceu, porque ela teve o vírus talvez passado pro corpo dela, ou talvez até o próprio antídoto, não sei, eles podem inventar alguma coisa do tipo. E aí ela tem um sangue muito raro, né? Pode-se dizer que ela tem um sangue muito raro. E aí, naquele momento, por exemplo, chegaria o protagonista do jogo, que eu acho que vai ser um dos protagonistas principais. Se eu tivesse que chutar alguém para ser protagonista, eu chutaria o Leon. Porque o Leon, ele não apareceu em nenhum Resident Evil numerado depois do Resident Evil 4, né? O Resident Evil 5 foi o Chris, o Resident Evil 6 foi a Jill, né? É a Jill no Resident Evil 6? Não lembro. Resident Evil 6, Resident Evil 7 e 8 já é o Ethan, já é uma outra coisa, tá falando sobre um outro momento da história do Resident Evil, e a gente volta pro Resident Evil 9 pra aí sim trazer o Leon de volta, porque o Chris apareceu no Resident Evil 8, entendeu? Então pode ser que seja o Leon, o protagonista. E aí ele chega naquela hora e salva ela, e aí o jogo vai ser esse cara tentando pegar a menina de novo, repetindo todo o plot do Resident Evil 4, onde o Leon tem que proteger alguém. Só que nesse caso eu acho que o Leon não vai ter que proteger ela, porque ela é agente do FBI. Então pode ser que ela seja uma co-protagonista com o Leon. Bom, aqui é incrível, né? Aqui a gente. Quando eu vi, eu falei assim: caramba, tipo. É, tem uma certa estranheza nessa imagem, justamente porque se imaginava que Raccoon City tinha ido para a vala, né? Que ela tinha sido dizimada, evaporada, era só poeira e escombros atrás de escombros. Mas a gente sabe que, por essa imagem, a cidade não foi totalmente destruída, né? Ela não foi 100% destruída. Ela tem um pedaço que provavelmente é uma parte inteira, que deve ser altamente radioativa, deve ser uma parte onde provavelmente até separado do resto da cidade, em quarentena há mais de 20 anos e tal. Mas é curioso imaginar que a gente vai voltar para um local onde a gente achou que nem existia mais. Então pode ter muita coisa legal disso aqui, cara, entendeu? Pode ter, por exemplo, um novo laboratório, pode ter uma nova parte do jogo que até a própria Umbrella mesmo, de forma escusa, né, que a gente sabe que isso pode acontecer, tá operando ainda de alguma forma e talvez seja a própria Umbrella que tá querendo o sangue da Grace, né? Porque eles perderam as amostras que eles tinham, né? E, só fazendo um adendo aqui, a gente sabe também que por causa das cenas pós-créditos do Resident Evil Outbreak File 2, um laboratório novo foi construído na região onde a bomba explodiu. Justamente para eles poderem fazer várias pesquisas lá e também, segundo eles, né, assegurarem que as coisas lá estavam contidas, entendeu? Eles iriam criar lá protocolos de contenção para não ter, né, espalhar radiação, até o próprio vírus mesmo, se tivesse resquício de alguma coisa, eles iriam eliminar. Então, existia essa desculpa de ter um novo laboratório. Agora, o que vai sair disso, eu acho que esse jogo vai contar. Então,
Aqui eu não tenho como garantir, né, identificar todas essas vozes, mas essa voz aqui, ó, a segunda, que é uma voz de mulher, essa voz, ela parece muito aquela outra voz que eu falei que é a voz da Alissa. Então, o que que eu acho? Eu acho que esse momento aqui daquela conversa ali, onde tem um cara falando pra ela, pode ser um momento em que ela tá conversando com algum outro cara, lá atrás, na época que ela tava investigando as paradas que tava rolando, e aquele cara ali pode ser, sei lá, até o Ben. Vocês lembram do Ben? Do Resident Evil 2, que é aquele cara que fica preso, que é o que tava fazendo uma investigação, ele fez uma matéria com a esposa do William Burke, né? E aí ele fez ela soltar algumas coisas, e depois ele foi preso na cadeia pelo chefe Irons, né? Que estava envolvido até o pescoço no crime aqui, né? Que aconteceu. Pode ser uma conversa da Alissa com o Ben. Porque o Ben também estava investigando, e o Ben fala: você também vai fazer essa investigação aqui. Aí ela fala: vamos falar abaixo, porque eles podem ouvir. Pode ser um lugar ali onde eles estão, que tipo assim, pô, se eles falarem alguma coisa, alguém vai ouvir. Mas essa outra voz que fala depois, eu não sei necessariamente se ela tem a ver com aquela mesma conversa, mas ela me parece muito que pode ser a voz do Leon. Porque eu não sei se vocês jogaram o Resident Evil 4, que acabou de sair agora, pouco tempo, ano passado, em inglês. Eu não sei se vocês jogaram em inglês ou só português. Eu joguei as duas versões para eu poder ver a voz. E essa voz desse dublador que parece muito a voz do Leon, do Resident Evil 4 Remake. Essa voz, ela parece muito com a do Leon do Resident Evil 4 Remake. Ou seja, o que tá falando ali, né? Que é tipo assim, você viu toda a merda que eu vi? Pô, o Leon viu muita coisa, né? O Leon é um cara que tá envolvido nessas paradas e que ele viu realmente muita coisa, né? Ele viu o início de tudo na delegacia de polícia, ele participou dos eventos todos, Resident Evil 2, né? Depois ele vai pro 4 e ele participa ativamente no Resident Evil 4 e tudo mais e tal. Então, ele é um cara que manja muito disso aqui que tá rolando, entendeu? Ele é um cara extremamente preparado e ele sabe muito da trambicagem da Umbrella e de tudo mais. Tá, e aqui a gente tem um momento. Ó, aqui a gente tem um momento que mexe, né? Eu sou, já falei, sou muito fã de Resident Evil e esse momento mexe muito comigo, né? Mexe assim, memórias emotivas, tá, pessoal? Nostalgia emocional, que é. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver a delegacia de polícia desse jeito. Eu achei que o Resident Evil ia pegar um caminho para outro lado. Tanto que quando veio Resident Evil 7, falando do fungo, né, do mofo, ali veio da Louisiana, aí depois jogou lá para Europa, né, levou o Ethan para lá e a Mia, e a história foi para lá. Aí o Chris também apareceu lá. Para mim, o Resident Evil ia muito para esse lado, sabe? De outros lugares, e até poderia voltar o Chris e o Leon e a Jill e tal, mas em outros tipos de ambiente, entendeu? Agora, ver isso aqui de novo é muito impactante, cara, porque eu tenho certeza, nesse momento que eu estou falando para vocês, eu tenho certeza que esse jogo vai ter uma parte jogável nesses escombros da delegacia de polícia. Eu tenho certeza, cara, assim, praticamente 100% de certeza que a Capcom vai fazer isso. Ela vai fazer a gente reviver essa delegacia e, sei lá, o estacionamento dela, os escombros que tem embaixo dela, talvez até o próprio esgoto mesmo, por um outro ponto de vista agora, que é o ponto de vista de tudo destruído, sabe? E aí ela vai muito buscar na gente aquela memória afetiva que a gente tem desse jogo, de tipo assim, rever locais, sabe? Que estão destruídos. Cara, eu não duvido nada de ter, por exemplo, o corpo do Marvin no chão. Não o corpo, né? A roupa do Marvin no chão e tal. E outras coisas também, né? Talvez até o próprio laboratório original da Umbrella tenha sido reativado, ou tipo, a gente passe por perto e vá para uma outra célula do laboratório. Eu tenho certeza que a Capcom vai pegar muito o nosso emocional com esse jogo. E essas imagens aqui, elas já mostram que esse é o intuito dela, sabe? De lembrar da gente desse nosso passado emotivo, né? Tá, aqui vamos passar devagar, porque ainda tem bastante coisa para falar, ó. Vamos lá. Eu não faço a menor ideia que é esse cara, né? Obviamente.
Ele tá com a roupa ali social e tal, então talvez ele seja o pai da Grace, o avô da Grace lá no passado. Isso aqui pode ser um flashback, quando aquele cara lá de cabelo longo, de capuz, sequestra a Grace pra fazer chantagem na Alyssa, encontrar ela no hotel. Esse pode ser um plot, entendeu? Como que esse cara matou a Alyssa naquele hotel? Ele pode ter sequestrado a Grace, ainda adolescente, né? Essa moça que vai aparentemente vai ser a co-protagonista do jogo. Ele pode ter sequestrado ela, ainda adolescente, para pegar a Alyssa, porque talvez ele imaginava que a Alyssa era esse ser especial que ele tanto procurava, né? Que talvez tenha esse sangue diferenciado. E aí, com ele sequestrando a Alyssa, ele combina de encontrar com ele sequestrando a Grace, ele combina de encontrar a Alyssa lá, e aí a Grace pode ter visto ele matar a mãe, entendeu? E isso pode ser os traumas que ela tem do passado, né? E esse cara aqui pode ser alguma pessoa que estava com ela enquanto a mãe estava trabalhando, alguma coisa do tipo, entendeu? O avô que foi morto, não sei. Eu tô chutando aqui porque eu acho que esse cara pode ser alguma coisa importante dentro da história. Não um cara aleatório comum, porque mostra ele falando, fique longe dela. E de repente ele dá um grito e foca na cara dele. Parece uma cena que vai ser uma cutscene dentro do jogo, talvez de algum flashback. Entendeu? De alguma coisa desse tipo que eu tô falando. Aqui é um ponto, tá, galera? Vamos lá, ó. Isso aqui é um momento muito legal do trailer e que eu queria fazer uma pequena teorização sobre isso, né? Bom, aqui a gente tá vendo um corredor que aparentemente, né, é uma construção aqui. Isso aqui pode ser o tal do hotel, tá? Isso aqui pode ser o tal do hotel. Já no tempo atual do jogo, em que você é levado para lá, né? Você tá jogando ali, provavelmente, com algum protagonista. Eu não sei se nesse momento aqui, se aquela minha teoria estiver correta, talvez você já esteja jogando com o Leon, talvez, ou talvez você esteja jogando com a própria Grace, né? Não sei, mas aqui parece ser o hotel, aquele hotel lá. Eu não reconheço esse corredor sendo, por exemplo, da delegacia, até porque a delegacia está toda destruída, né? Então ele teoricamente tem que ser um lugar novo. Então ele deve ser aquele hotel Rainwood lá. E qual que é uma das teorias disso aqui, né? Tem uma personagem de Resident Evil que ela é muito clássica, ela é muito icônica em Resident Evil, e ela sumiu. Ela sumiu, né? Eu vou procurar o nome dela, porque eu preciso falar o nome dela, porque eu esqueci agora, mas eu lembro da personagem, tá? Eu esqueci mesmo, cara. Cadê, gente? Isso. A gente tem uma personagem no Resident Evil 1 que ela é bem clássica, né? Do Resident Evil 1, aquele remake que apareceu, né? Ela é bem clássica e ela sumiu depois de um tempo. E, tipo assim, ela não. Eu não lembro, tá? Eu posso estar enganado, mas eu não lembro dela de ter sido confirmado que ela morreu ou alguma coisa do tipo. Que é a Lisa Trevor. Né, a Lisa Trevor, ela é uma personagem que ela era como se fosse um boss, né, lá atrás, no Resident Evil 1, e ela ficava presa com aquelas correntes na mão, né? Se vocês lembram dela. Ela tinha uma mutação, ela tinha virado um monstro, ela tinha um negócio nas costas, assim, como se fosse uma corcunda bem grande que ela tinha nas costas, né? E ela era um personagem muito aterrorizante, né? Principalmente para quem jogou lá atrás, no passado, né? Muita gente teve vários pesadelos com a Lisa Trevor. E essa personagem aqui, ela tem uma forma, né, de algo que tá passando por mutações há muito tempo. Então, tipo assim, isso aqui não parece ser alguém que sofreu uma mutação há pouco tempo. Parece alguém que tá sofrendo mutações há muito tempo, né? Tanto que parece que nem pernas direito ela tem, ela já se transformou ali com uma espécie de uma cauda, né? Você vê que ela tem os dedos e a mão longa, grande. E ela tem um detalhe muito importante que é correntes nos punhos. Tem correntes nos punhos. Muito parecido com o que a Lisa Trevor tinha lá atrás. Então essa teoria pode fazer muito sentido dessa personagem ser a Lisa Trevor. Só que tem uma outra teoria que eu vou falar no frame final desse trailer, que também pode ser muito interessante, porque quando eu vi a cena, eu falei, não é possível, mas vamos ver. Mas tem uma teoria, pelo menos criada por mim, eu estou criando aqui agora, tá, pessoal? Que essa personagem é a Lisa Trevor. Pode ser.
E aí ela seria uma espécie de um perseguidor no jogo, né? Assim como tem o Mr. X, assim como tem o Nemesis, ela pode ser o perseguidor desse jogo. Né? Ela não pode ser uma personagem qualquer, ela não pode ser uma personagem que vai aparecer, você vai matar e vai acabar. Não pode. A Lisa, se for a Lisa Trevor, ela tem que ser um perseguidor nível Mr. X, que te persegue praticamente o jogo inteiro, tá? Ok, vamos pular essa parte e vamos pra lá. Aqui a gente tem o cara, né? O cara de capuz, que provavelmente é aquele que tá falando lá aquela hora. Eu acho que não tem como identificar muito se esse cara aqui é alguém importante na história, se ele é um, né, um executivo específico, se ele é um policial, alguma coisa do tipo. Eu, pelo menos, não consegui identificar isso. Mas ali a gente consegue ver claramente que é aquele cara de capuz, né? Que aparece naquela hora que o policial fala lá com a Grace que ela tem que exorcizar os demônios do passado e tal. Possivelmente é o cara que matou a mãe dela, então pode ser esse personagem novo que a gente não sabe quem que é. Aqui a gente tem um clássico, né, que é justamente a Capcom colocando um elemento aqui justamente pra gente poder se identificar com ele e querer jogar esse jogo que é zumbis, né? A gente teve muito tempo aí de Resident Evil focando em fungo, focando em mofo, né? Aí tem os mofados no Resident Evil 7, tem aqueles seres dominados pelo Mega Miseto lá no Resident Evil Village e tal. Então a gente teve muito dessa fase do fungo, que eu particularmente falei isso aqui nesse canal quando eu joguei. Eu gosto tanto do jogo quanto a ideia. Eu gosto muito do Resident Evil 7 e do Resident Evil 8. Acho ótimos jogos. Discordo muito das pessoas que falam que aquilo não é Resident Evil, não sei o que e tal. Cara, para, né, gente? É Resident Evil, cara. E a história ainda se conecta muito bem no Resident Evil Village. Tem a relação da Miranda com o Spencer e tal. Então, cara, é Resident Evil. Os caras só mudaram de cenário, gente. Não precisa ficar tudo sempre no mesmo lugar, os mesmos personagens e tal, tal, tal. Deixa a história respirar, a história crescer, a história ela é orgânica, entendeu? Ela se expande, normal. Mas aqui é super legal porque a Capcom ela traz pra gente os elementos clássicos do Resident Evil, que são os zumbis normais, né? São pessoas da cidade, talvez esse cara aqui seja um policial por causa desse cap, né? Por causa desse bonézinho aqui, né? Não dá para identificar que ele é do RPD, né? Talvez ele seja algum tipo de investigador, talvez ele seja alguma pessoa da história do Outbreak, né? Que vai aparecer aqui, a gente não tá identificando ele pelo rosto. Isso pode acontecer e seria incrível no caso se fosse isso. A gente tem essa mulher andando no corredor, no que parece ser uma parte que ainda está funcionando, né? Pode ser que seja o próprio hotel, pode ser que seja uma instalação militar, né? E ela seja um tipo de secretária, alguma coisa do tipo, não sei. Mas essa mulher andando de costas aqui nesse corredor não é por acaso, pessoal. Isso aqui tem alguma explicação e a gente ainda vai saber o que é isso aqui e principalmente quem é essa mulher. Né? Eu vi também no Twitter, né? Como eu falei, eu vi algumas postagens do Twitter sobre esse trailer e eu vi algumas pessoas com essa imagem aqui teorizando que essa mulher pode ser a Hannigan, né? A Hannigan é aquela moça que conversa com o Leon no Resident Evil 4, né? Ali ela é o Ninho que ele chama, né? Ele chama ela de Ninho, se eu não me engano. A Ashley é a bebê águia e tudo mais. Então, é super legal, né? Muita gente teorizando que essa pode ser a Hannigan, né? E ela pode ser a Hannigan do presente, né? Porque o Resident Evil 4 também se passa no passado, né? Ele se passa há anos atrás. Ele não é do nosso tempo agora, 2020, 2025 e tal, dessa época agora, né? Então, pode ser, por exemplo, a Hannigan mais velha, né? E ainda está trabalhando com o Leon. Pode ser um encaixe que falta nesse trailer para a gente saber que o protagonista desse jogo vai ser o Leon. Porque a Hannigan tem uma relação muito estreita, muito próxima com o Leon, né? E pode ser que seja a Hannigan. Pode ser? Pode ser a Hannigan. Mas pode ser outra pessoa também, tá? E agora? Ó, essa figura aqui que aparece. Para mim, essa figura que aparece é bem claro, ou tem muita relação de ser com aquela personagem que tava de corrente ali nos punhos, descendo pela parede, né? Saindo do teto e descendo pela parede ali daquele corredor. Por quê? Primeiro, porque você ouve os barulhos das correntes, né? Aqui no final você já ouve os barulhos das correntes. Então,
Já faz a ligação direta. Essa personagem potencialmente é aquela personagem. Se ela for a Lisa Trevor, ótimo. A minha teoria já está criada. Ela é a Lisa Trevor que passou anos aqui sofrendo múltiplas e múltiplas e múltiplas mutações até virar esse ser, que será um dos boss, né, desse jogo aqui. Eu não acredito que ela seja o boss final, mas ela seja um dos boss, entendeu? O Resident Evil é cheio disso, gente. Nem sempre tem um boss só, né? A gente tem no Resident Evil 4 pelo menos uns 3. Então, aqui pode ser que ela seja um deles, e ela seria o perseguidor, né? Que é aquele que passa o jogo inteiro perseguindo os protagonistas. Beleza, se ela for Lisa Trevor, ok também, mas tem um outro ponto aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. Pode ser viagem da minha cabeça, mas vamos lá. Tem um outro frame Tem um outro frame que eu consegui pegar. Eu não vou ficar parando agora, porque eu demorei bastante da outra vez pra pegar. Que mostra essa personagem mais de perto. Não mostra o olho, mostra sempre da boca pra baixo, igual tá ali. Mas mostra ela mais de perto da parte do pescoço. E dá pra ver que ela tem um cabelo até mais ou menos um ombro aqui. Meio que pra trás, assim. E o cabelo dela é meio cobre, sabe? É meio cobreado. E é sujo também, né? Justamente por conta do tanto de sangue que deve ter nesse ser que está no rosto, na boca e tal, sujou o cabelo. Mas dá para perceber mais ou menos que seria um cabelo louro, meio amarelado. E uma segunda possibilidade é que esse boss, esse ser, que pode ser um boss secundário ou até o principal do jogo, seja a própria Alyssa Ashcroft. Aí seria uma jogada incrível da Capcom, que é primeiro é a filha enfrentando a mãe, né? A Grace enfrentando a Alyssa Ashcroft. E pode ser que corrobore mais ainda com a teoria de que talvez a Grace tenha algo especial no sangue dela. Que a Grace, ela pode ter sido capturada lá atrás e ela pode não ter sido morta. Ela pode estar passando por várias experiências durante esses últimos 8 anos, quando todo mundo achou que ela estava morta, justamente para a galera testar ela com relação a alguma coisa. Porque o pessoal estava imaginando que ela seria a tal da escolhida, que ela tem um sangue diferente, uma coisa do DNA e tal. E eles perceberam que não era ela. Falaram, pô, não é ela. Soltam ela no mundo aí, ela fica ali igual um ser errante qualquer, ela foge mesmo, né? Ela se solta e foge. E por conta de alguma coisa, um file, um vídeo, qualquer coisa do tipo, eles descubram a Grace. E aí pode ser que, no caso, a Grace seja essa pessoa que vai ter que confrontar a mãe que passou por 8 anos de tortura e de processos de experiências dolorosas para que se descobrisse a partir do sangue dela alguma outra coisa que a Umbrella pode ter um plano. Aqui a gente pode estar vendo começar uma nova lógica de planos da Umbrella, entendeu? A partir do DNA da Grace e da Alyssa Ashcroft. Então essa personagem, até aqui dá pra ver um pouquinho, ó, se vocês olharem aqui atrás, aqui, ó, isso aqui é cabelo, tá, gente? Isso aqui, ó, pode ser que seja o cabelo louro da Alyssa Ashcroft. São duas teorias. E por que eu tô falando isso, gente? Especificamente sobre esse ser. Porque ele tá no trailer, gente. Esse ser, ele aparece no trailer concorrente no primeiro momento no corredor, depois ele aparece no final do trailer gritando pra tela, querendo dizer o quê? Cara, olhem pra mim, eu sou importante, entendeu? É um personagem que vai ser importante, não tem como falar que ele não vai ser importante. Então tem essas duas teorias aí, não sei qual que pode ser a mais correta, mas pra mim qualquer uma das duas seria incrível. Cada uma delas teria um aspecto diferente, porque a Lisa Trevor não tem relação específica com a Grace, mas a mãe obviamente tem. Mas a Lisa Trevor, ela pode ter relação com outras pessoas do jogo, né? Porque talvez pode não ser o Leon o protagonista, pode ser outro protagonista, pode ser a Jill a protagonista. E a Lisa Trevor conhece a Jill, né? Elas se viram já lá no Resident Evil 1 e tudo mais. Então, assim, pode ter relação, sim, com esse personagem aqui. E para mim, esse é o ponto que a gente vai mais ficar de olho nos próximos meses aí, quando vai ter mais materiais sendo postados. Deixa eu voltar aqui. Do lado ali deu pra perceber quando ela vira a cabeça, o cabelo caindo assim, meio louro, cinza, né? Resident Evil Requiem.